De volta ao nosso estúdio de frente comigo, Vicente da Atena, e hoje mais um convidado especial, é claro, né? Mais que um convidado, viu? Esse é irmão do peito, não de sangue, mas do peito. Um cara que é um artista, né? Transforma histórias de vida aí na pele, não só na pele, mas na música. Apaixonado por música e um dos maiores tatuadores que eu já vi, é claro, referência para o mundo inteiro, Robinho. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que honra estar aqui, né? Muito feliz pelo convite, né? Uma honra estar aqui hoje, né? Que como amigo, como parceiro, uma felicidade muito grande, viu? Muito feliz pelo convite. Eu que fico feliz e honrado, né? Eu que tenho, né? O pessoal me conhece, tenho algumas tatuagens, né? Aqui não dá para expor todas, mas todas elas aí feitas pelo meu irmão Robinho. Tem uma que eu fiz em São Paulo há muito tempo, mas era feia, ruinzinha, mas ele conseguiu arrumar. Na verdade, as duas, né? As duas que eu tenho, ele conseguiu arrumar e fazer uma arte que quase ninguém faz. É outra coisa que nós vamos falar, inclusive, né? De tatuadores aí que não pegam trabalhos desse jeito, não. Não é qualquer um, né? Que transforma uma tatuagem, às vezes ruim, que você fez no passado, né, e consegue transformar ela realmente de verdade. Vamos começar sempre, né, pelo começo. Onde você nasceu, Robinho? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra nós. Eu sou de Araxá, Minas Gerais, né, minha cidade natal. Comecei na tatuagem muito novo, na verdade. Minha primeira experiência com a tatuagem foi aos 11 anos de idade. Já na escola, a curiosidade com a tatuagem já era muito grande. Naquela época a gente ficava brincando, pegando a agulha, como se fosse agulha de costura, brincando com a tinta da caneta. Mais para frente, já com 13 anos, eu tive a oportunidade de pegar uma máquina de tatuagem que não era profissional. Então a paixão pela tatuagem ela vem desde muito cedo. Aos 15 anos eu tive a oportunidade de comprar uma máquina profissional de tatuagem. Foi quando começou a minha história com a tatuagem, a minha oportunidade de vida através da tatuagem, né? Então, um abraço pro pessoal Araxá, Minas Gerais. Não, mas lá no começo, porque eu sei, né, como eu também, eu tinha um pai que era meio rígido, né, em relação principalmente a tatuagens. Nessa época, né, antigamente, era difícil, viu? Um pai, uma mãe, né, os avós tinham preconceito, né, com quem tinha tatuagem. Isso é certo. Você que está me ouvindo aí, né, você sabe disso, você que tem uma tatuagem, você sabe disso. O meu pai levou um susto quando eu fiz a primeira tatuagem, né? Ele disse, você vai tirar, meu filho. Eu falei, não, mas não dá, pai, né? Essa aqui não tira mais. Na época não tinha nem o laser, que é para retirar a tatuagem. Eu sei que você tinha um pai também, que era rígido. Como é que foi esse início de tudo aí? Como é que era o paizão? O meu pai, pela minha família ser muito evangélica, né? Desde muito cedo, meu pai sempre foi muito ríspido, com muitas coisas, na verdade, sabe? Quando eu fiz as minhas primeiras tatuagens, já escondi dele, a briga foi muito grande, porque para ele tinha, na verdade, meu pai, ele se preocupava muito com o preconceito que a gente ia sofrer com as pessoas, na verdade. Não era só porque ele não gostava. Ele não gostava, mas ele tinha uma preocupação muito grande com o que as pessoas iam ver em mim, sendo com tatuagem no corpo. Então, quando eu comecei a tatuar, ele ficou muito puto no começo, mas com muita conversa, com o tempo, ele foi se acalmando, ele foi entendendo que a tatuagem realmente era uma coisa que eu amava fazer, né? Tanto que aos 15 anos ele teve uma conversa comigo, já tinha quase um ano mais ou menos, que a gente, uns 6, 8 meses sem se falar, né? Porque eu tatuava escondido dele, né? Quando você começou a tatuar? Quando eu comecei a tatuar profissionalmente escondido. Com 15 anos, eu tatuava escondido dele. Minha mãe sabia e meu pai escondido. Mas como foi essa história dessa primeira tatuagem que você fez? Você fez a tatuagem e escondeu durante um tempo. Que tatuagem Escondi. Aos 13 anos, acho que eu fui precoce demais também, né? Com 13 anos, fiz 3 tatuagens. Fiz uma tribalzinha aqui no meu braço, fiz uma tribal na minha perna. De uma vez Fiz uma só? tribal no meu braço, dos meus 13 para 14 anos. E tudo eu mantinha escondido, né? Até meu pai descobrir. Aí ele ficou muito bravo mesmo.
E aí passou um tempo, eu já trabalhava com ele, trabalhava na construção civil, né? Desde menino com ele. E aí, quando eu com 15 anos, eu com 14 anos eu desenhava todos os dias, eu era apaixonado, né? Então, eu desenhava todos os dias e esperava muito por uma oportunidade no futuro de vir a ser um tatuador. Com 15 anos de idade, eu fui para o interior de São Paulo. Um primo meu, um amigo meu, desde criança, o Rui Reis, rei das loiras, cabeleireiro, aqui em Goiânia hoje. Naquela época a gente muito amigo, ele foi morar em São Paulo, bem conhecido, Ruizão. Foi morar em São Paulo, eu fui para lá. Nessa época tinha um shopping perto da casa dele, ele falou para mim, Robinho, dá um pulo lá, porque tem um tatuador que trabalha lá nesse shopping. Eu fui, via lá, chegava a cochilar vendo o cara tatuar. Quando eu precisei voltar para Minas, o cara foi me oferecer um material de tatuagem para eu começar meu trabalho. Inclusive o Rui me ajudou a comprar nessa época. Quais são suas referências? E a minha primeira tatuagem profissional foi nele até nessa época. É? As minhas referências na tatuagem? Sim. Bom, Maurício Teodoro. Naquela época, né? Hoje tem vários profissionais mundiais que são muito No começo muito você imitava bons. quem? Eu gostava muito dos desenhos do Mordente, que é de Santos. Maurício Teodoro eu sempre fui fascinado, que para mim um dos melhores oriental que existe no país, sem dúvida, é o Maurício Teodoro. Foi reconhecido até mundialmente, né? Em convenções internacionais. E É o estilo de tatuagem que você mais gosta, oriental? na verdade, como já tem 29 anos que eu estou tatuando, né? 29 anos. 29 anos tatuando. Ao longo dos anos, eu passei por muitas fases, né? Eu tive aquele tempo de tatuar só tatuagem comercial, que naquela época o povo fazia muita estrelinha, borboleta, os homens tatuavam muita tatu pequena também. Naquela época ninguém tinha o hábito de fazer uma tatuagem direto no braço, né? Todo mundo procurava fazer uma tatuagem muito escondida para que o pai e a mãe nunca vissem, entendeu? E você tinha que ganhar grana, né? Eu tinha que ganhar grana. Então eu passei muitos anos, naquela época, passava vendedores com portfólio, com álbum, né? Você não tinha acesso à internet, a gente não tinha nada, né? Hoje o cara tem um Pinterest, o cara tem internet, hoje tem muitos recursos, né? O mercado de tatuagem ele evoluiu em 10 anos, uma coisa assim muito absurda, que eu acho que em 50 anos ele não evoluiu. Então, naquela época a gente comprava imagens para portfólio, então acaba que essa tatuagem era tudo repetida, a gente acabava fazendo a mesma tatuagem em uma pessoa, em outra. Era até ruim isso, né? Mas, ao longo dos anos, depois que eu saí de Minas, ainda tatuei muita coisa comercial, até chegar no momento que eu comecei a perceber o boom que eu dei no meu trabalho mesmo, foi quando eu percebi, por exemplo, eu atendia 3 pessoas no dia. Antes eu atendia muito mais, porque era tatuagem menor. Quando eu comecei a fazer trabalhos maior, eu tinha uma sessão de manhã das 10 ao meio-dia, depois das 2 às 4, depois das 6 às 8. Então eu tinha 2 horas de sessão, eu cobrava por sessão. Só que chegou um momento que eu tinha tanto trabalho para terminar, e a tatuagem estava tudo... Eu não tinha um portfólio, né? Os meus trabalhos todos eram para terminar, então às vezes a pessoa demorava, às vezes em um dia eu começava um trabalho e parava, no meio da tarde eu mexia em um que estava em andamento, à noite eu estava mexendo em um outro que ainda também estava em andamento, então aquilo foi me somando. Isso em Sampa ainda? São Paulo? Não, isso aqui em Minas. Aqui em Goiás já. Você já tinha vindo para Goiás? É. Então Lá, com quantos anos você veio? A minha passagem em São Paulo, Rio Claro, eu fiquei poucos meses lá, mas foi aonde eu tive o meu primeiro pontapé para ter um produto profissional da tatuagem, que naquela época era difícil ter acesso. Os profissionais não te ensinavam, né? Você ia falar com o tatuador, a primeira coisa... O tatuador guardava muito o conhecimento, né? Eu acho que hoje está ao contrário, né? Acho que todo mundo entregou tanto conhecimento que a tatuagem, ela está... É muita gente no mercado e tudo. Para não criar uma concorrência, não é? Para não criar uma concorrência. Nessa época, os tatuadores protegiam muito a arte dessa forma. Hoje eu entendo porque que eles protegiam. Porque, né, hoje é muita gente, né, muito curso. Né? Hoje um profissional ele começa a tatuar, ele faz um curso com outro profissional e dentro de um ano ele está vendendo curso para outros profissionais. Então banalizou muito. Eu acho que ampliou tanto. Prostituiu o mercado. Prostituiu demais o mercado. Então hoje eu vejo profissionais super qualificados que hoje tem que baixar muito a qualificação dele para poder concorrer com a galera que hoje tem muito recurso para o profissional preparar a foto, o vídeo dele, para entregar para as pessoas. Então, isso ludibria muito o cliente.
Entendeu? Às vezes a tatuagem ela não é aquilo ali, ela não vai ficar daquela forma, ela não vai cicatrizar daquela forma. E a pessoa vê ali pelo portfólio do cara e acredita que realmente está comprando um trabalho bom. E quando ela vai tatuar, ela paga caro, às vezes, por um trabalho que não passa nem Gato perto. por lebre. Exatamente. Então, a tecnologia ajudou o profissional também a melhorar a qualidade do que ele está entregando na tatuagem, mas para muitas pessoas que não tatuam tão bem, hoje os recursos que tem também faz com que o trabalho do cara pareça bonito. Então, engana muito. Bom, como eu estava dizendo, lá atrás eu fiz uma mudança muito grande, que depois veio refletindo também em outros profissionais, eu percebi. Eu atendia 3 pessoas no dia, então como meus horários eram picados, eu não tinha um portfólio. Você entrava no meu portfólio, eu tinha uma tatu começada, eu tinha uma tatu pela metade, eu nunca tinha um trabalho completo. Aquilo começou a me consumir de uma forma muito grande. Eu falei, bom, em vez de eu atender 3 pessoas por 3 sessões no dia, eu vou tentar vender 2 sessões para uma única pessoa, porque em vez de eu atender 3, eu vou atender 2, vou atender uma, com 2 sessões seguidas, vou atender por mais tempo a mesma pessoa. Nessa de fazer isso, o meu trabalho fez uma mudança muito especial, porque aí eu consegui pegar aquele único cliente que eu atendia no dia e falar, irmão, vamos fazer sua tatuagem toda hoje, você ir embora com ela pronta. Então isso eu comecei a criar um portfólio, foi onde eu voltei a ter empolgação com a tatuagem. Depois de muitos anos eu estava totalmente desmotivado exatamente pela tatuagem, pela forma que eu conduzia meu trabalho. Quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a realmente a ter mais possibilidade de visibilidade, o meu trabalho começou a evoluir, foi aonde o meu trabalho realmente ficou conhecido. Tá, aí nós vamos entrar em 2 assuntos. Sim. Antigamente, eu mesmo, quando eu fiz a minha primeira tatuagem, como você disse, a tecnologia ajudou, mas também nas máquinas, né? Sim. Porque aquela máquina antiga, o que ela tremia, meu irmão, parecia aquele motor de caminhão, né? De Scania, quando ela tremia, mas não é só tremia não, doía, mas muito mais. Né? Hoje, o que a gente tem de equipamento é menos dolorido. Também conta, é claro, a mão do tatuador. A mão do profissional, tem tatuador que tem a mão leve, como tem o Robinho. Dificilmente você sente a dor, dependendo da tatuagem, essa mesmo que eu tenho, né, que usa muito a pele, né, com uma forma 3D, Sim. Você sente muito pouca dor. Mas nós temos aí o outro detalhe, primeiro da tecnologia, que ajudou Sim. muito a você ter menos dor para você fazer uma tatuagem maior. Com certeza. Só que nós temos também aquelas tatuagens sem dor. Nós precisamos falar isso. Hoje tem uma propaganda, né, de pessoas que vão lá e tomam anestesia, até mesmo geral, ou passam um tipo de anestesia nas costas e tem 2 ou 3 tatuadores. Mas está passando por um processo muito sério isso, né? Inclusive até importante a gente falar sobre isso. Sim, foi proibido isso, não foi? Foi proibido agora definitivamente, né? Depois de algumas pessoas até chegar a falecer, né? Através disso. Chegou até mortes. Aquele empresário no Sul, que era um cara que trabalhava... Foi uma notícia nacional muito pesada, né? Esse empresário do Sul, ele foi convidado por uma clínica, se eu não me engano, exatamente para ser usado como modelo, para que eles começassem a fazer esse tipo de trabalho, né? Então ofereceram para ele, já tinha várias tatuagens que ele sentiu dor normal e ele falou, vamos lá então, sem dor eu vou. Só que, se eu não me engano, muito antes até dos profissionais começarem a tatuar, a culpa não são dos profissionais, tá? Deixar isso bem claro, que eu acho que houve uma negligência da parte médica mesmo. Não, mas você não faria isso. Não, nunca tatuei ninguém assim, apesar de já ter me oferecido aqui mesmo em Goiânia. Mas o Robinho, profissional que aceita me ofereceu. Por um instante eu até fiquei tentado a fazer isso, mas depois, com as coisas que veio acontecendo, com o perigo que isso gera, eu realmente não faço. Porém, o que acontece? Estava falando das máquinas como era antigamente, né? As máquinas antigamente, as máquinas de bobina, eu trabalhei 20 anos com máquina de bobina. E dificilmente eu acreditava que um dia eu ia conseguir tatuar tão bem com outro tipo de máquina, né? Exatamente por eu ter começado a aprender desde a minha base na tatuagem com a máquina de bobina, até 20 anos de carreira eu trabalho praticamente com as mesmas máquinas, fui trocando e tal. Naquela época eu trabalhava com a máquina de bobina, eu conseguiria tatuar uma pessoa durante muitas horas. Talvez 8, 10 horas, mas era muito sofrida, agredia muito a pele, né? Era muito mais agressivo o processo.
Hoje, com as máquinas que tem no mercado, né, e com as agulhas que entrou no mercado, como eu te disse, a evolução do material ao longo de 10 anos para cá é uma coisa muito surreal. Você tem muitas marcas de agulhas mundial hoje, máquinas mundiais também, né? Por exemplo, uma máquina que custava, antigamente, uma máquina cara de bobina era uma máquina de R$500, R$1.000, né? Uma máquina cara. Hoje tem máquina de tatuagem que eu acredito que deve chegar a R$15.000, 10, R$15.000. Está diminuindo os preços, porque está chegando mais marca no mercado, né? Mas hoje São todas importadas. Tem muitas máquinas que são importadas, mas eu gosto de produto nacional também. Gosto. Tem máquinas nacionais que eu adoro trabalhar. Trabalho com agulha nacional, que é muito bom. Então, a diferença entre a máquina de bobina para o que eu trabalho hoje eu consigo fazer os trabalhos que eu fazia com a bobina, com a mesma qualidade, mas eu consigo entregar também outras linhas de trabalho também com muita qualidade. Então, se antes eu tatuava uma pessoa durante 10 horas, hoje eu consigo fazer um trabalho de 20, 25 horas seguidas numa pessoa, muitas vezes até sem anestesia, sem nada. Né? Não vou dizer que, às vezes você passa uma pomadinha, alguma coisa, tem algumas coisas que são legais de passar, né? Não uso anestesia forte, não uso nada. Mas pomada anestésica. Tem algumas pomadas que são anestésicas, que são bem fracas, que elas só dão uma aliviada. Atrapalha, né? Né? Ela não é exatamente para anestesiar, ela é só para dar uma aliviada. Sim. Não atrapalha. A forma que eu trabalho não me atrapalha, mas agora mesmo eu tatuei um gringo e tatuei 2 caras que moram fora do Brasil agora, 2 trabalhos imensos. Um eu fiz as costas todas e o outro eu fiz o braço todo. Os 2 trabalhos eu levei mais ou menos umas 26 horas em cada um, sem nenhuma gota de anestesia. Direto? Direto. Descansa um pouco, para alimentar, toma um banho e tal, e vai mantendo. E é bacana que o seu trabalho é em casa, né? Então você recebe as pessoas em casa. Isso é muito maravilhoso. Para quem não sabe, o Robinho tem o estúdio dele na casa dele, que é uma casa fantástica. É uma casa em um condomínio fechado, né? De chácaras. Né? Uma casa com piscina, né? Com estúdios também, que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Que ele é apaixonado também por música. Então ele trabalha em casa e recebe as pessoas em casa. Você tem até um quarto, né? Para o cliente em si que vira um parceiro, amigo aí, às vezes descansar e tal, dá um tempinho, porque com 26 certeza. horas é muita coisa. Com certeza. Né? Os clientes que eu atendo hoje, né? Hoje eu atendo menos pessoas para entregar mais qualidade, né? Depois de tantos anos também tatuando, eu diminui o meu ritmo para que estabelecesse a minha saúde. Eu trabalhei demais, né? Eu era doido na tatuagem, né? Queria tatuar, se deixasse, queria tatuar de domingo a domingo, né? E passei muito tempo nesse ritmo, até chegar um momento onde minha saúde começou a me cobrar um pouco. Então, eu reduzi o número de clientes para atender com muito mais qualidade, com muito mais calma, com muito mais paciência, né? Com um atendimento totalmente voltado para aquele cliente. Então, hoje eu recebo o cliente em casa, preparo uma comida, tem um quarto para o cara descansar, a gente vai trocar ideia. A maioria dos meus clientes hoje se tornam meus amigos, assim como nós, né? Quando tive a oportunidade de te atender, te atendi 2 ou 3, mais 3 vezes eu te atendi na minha casa e sempre foi muito maneiro, né? Então, se hoje a gente está aqui, né, trocando essa ideia, é exatamente porque um dia eu te recebi em casa e tive a oportunidade de tatuar, então uma alegria muito grande. Sim, né? E a gente se sente muito bem recebido mesmo, poxa. Né? O Robinho abre as portas da casa dele, né, e deixa a gente bem à vontade. Isso ajuda muito. Né? A gente está falando em dor, tatuagem, dor. Não adianta falar que não tem dor. Tem. Não tem como, né? Tem dor, tem dor. Né? Só quem tem tatuagem que sabe que é uma lesão, né? que cicatriza. Mas, como eu disse, né, tem mão leve igual a mão do Robinho, que é profissional de primeira classe, diferenciado. A gente estava falando só para, é claro, sem citar nomes, até mesmo porque, né, você é um profissional e a gente não precisa citar nome de estúdio algum ou de tatuador algum. A gente estava nesse ponto da tatuagem sem dor, onde os MCs, principalmente, estavam divulgando isso. Sim. Em São Paulo mesmo, se não me engano, um estúdio grande que estava fazendo isso. São 3 ou 4 tatuadores, né, tatuando as costas de um cliente. Eu vi a tatuagem do que teria que ser um leão. Na verdade, eu vou te dizer, para mim não era um leão, ali estava parecendo mais um gatinho, ou alguma coisa assim, com fome ainda. Mas um leão não era.
E o MC estava achando legal aquele divulgando. Eu fiquei assustado, a qualidade é péssima. Como que você consegue fazer uma tatuagem dessa com 4 pessoas, né, com estilos diferentes, fazendo a mesma tatuagem? É impossível, não é, Robin? Eu acho que eu acho que existe uma certa ganância nisso, entende? Produção industrial. O artista precisa entender que é arte, né? A gente precisa entender o que a gente está tatuando. Você pode fazer que não estou te falando. Por que quem faz esse tipo de trabalho esculhambado, de qualquer jeito? Claro que tem pessoas que se reúnem para tatuar uma única peça. Eu conheço vários que fazem trabalhos impecáveis. Dá certo. Dá certo. Mas por quê? Profissionais mega qualificados que tendem a ter um estilo parecido, que entendem o que um outro está tatuando, entende? Então eles vão por parte. Entende? Então, cada um está fazendo uma parte, um desenho de 3 peças, cada um está fazendo uma peça dessa. Então, você não tem um choque. Mas quando os caras pegam um desenho que é umas costas inteiras, que é uma cara de um leão, para 3, 4 fazer diferente, ninguém vai aplicar o pelo igual, entende? Então, é difícil, fica muito nítido a diferença de um profissional para o outro. Então, cobra muito caro e promete entregar um trabalho em 2, 3 horas, 4 horas. É uma coisa muito absurda. Trabalho que eu levo 30 horas para fazer, juntar 2, 3 e falar que vai levar em 6 horas e vai entregar para tatuagem pro cara, é muito ruim. É como eu te disse, a tecnologia ela proporciona isso para eles. Por quê? Porque o cara vai lá, pega aquela imagem que não está boa, ele melhora ela no Photoshop, ele melhora ela no Procreate, ele monta uma situação e joga na rede. As pessoas vão acreditar que aquilo vai ficar bom. Por que a maioria dessas pessoas não mostra os trabalhos cicatrizados? Cicatrizados. Que aí você mostra realmente o que é uma tatuagem, como que ela ficou, né? Como uma pintura, a gente precisa obedecer cada camada do desenho, né? Eu procuro obedecer cada camada, onde é preto, onde tem um preto intenso, é um preto mais intenso, e cada degradê de cor, tudo isso demanda muita paciência para você ter um trabalho realmente bonito. Então, não sou a favor, não fiz tatuagem ainda junto com outros profissionais. Se um dia eu tiver uma oportunidade de fazer com outros profissionais, com um outro profissional, não com vários profissionais, claro, que for um profissional qualificado, que seja muito massa, que o meu trabalho encaixe com o dele, eu vou fazer tudo bem, tudo certo. Mas o que a gente vê hoje na mídia é uma coisa muito hype, né? Todo mundo, a mídia dá um boom e todo mundo corre para o mesmo lugar achando que está comprando algo bom, né? Então... E na verdade não, cai naquela indústria. O que eu falo para as pessoas, procura realmente entender o que você vai pôr no corpo, porque, né, que nem a gente estava falando que antes, todo mundo, às vezes você comentou do seu pai falar para você tirar uma tatuagem. Ou se tirar uma tatuagem no laser é muito difícil, é dolorido. Eu sou especialista em cobertura. Eu faço coberturas absurdas de tatuagens que deu errado para trás. Que é o que a gente estava comentando, que é muito difícil de outros tatuadores pegarem, né? Difícil, recusam mesmo, porque não é um trabalho fácil. Hoje você é especialista nisso. Eu gosto de fazer, porque como eu trabalho muito forte com meus pigmentos, como eu aplico mesmo a tatuagem na pele, para você cobrir uma tatuagem bem feita mesmo, você tem que ter uma aplicação muito redonda para que você consiga realmente sumir a tatuagem de baixo. Então hoje... eu consigo fazer essa aplicação. O meu trabalho ele é longo. Muitas vezes a pessoa, pô, meu Robinho, às vezes é caro, às vezes isso, porque acha que eu vou fazer um trabalho correndo. Pelo contrário, eu me preocupo muito com o que eu vou entregar, porque eu acho que o meu maior portfólio é a minha tatuagem na pele, não é no Instagram, entende? Não é nas redes sociais, é quando a pessoa vê a tatuagem na pele e fala, nossa, a aplicação é diferente, hein? Aonde você fez? Isso aqui ficou diferente, ficou realmente diferente do que eu já vi. E é isso que me traz os meus clientes, na verdade. Não é só Instagram. Claro que hoje eu atendo as pessoas, a maioria das pessoas que hoje vai tatuar comigo são pessoas que acompanham meu trabalho há muitos e muitos anos. Eu tenho essa felicidade de ver pessoas que acompanham meu trabalho, que esperam o momento certo para tatuar comigo. Então eu me sinto muito lisonjeado, né, de ser escolhido para fazer esse trabalho e sempre procuro deixar muito explícito para o meu cliente o quão especial é receber ele e o quão agradecido eu sou pela pessoa confiar no meu trabalho. Hoje o seu trabalho já é reconhecido, como eu disse, não só do Brasil, mas mundo afora. Inclusive, o boom que você deu quando você começou, a gente estava falando de MC,
pessoas conhecidas, né? O Robinho é tatuador de famosos aí também, tá? Não eu sou uma pessoa pública mais comum. Mas como o Gustavo Lima, por exemplo. Sim. Né? Quando você tatuou o Gustavo Lima, você deu um boom na sua carreira também a partir dali, não foi? Na verdade... Virou brother do Gustavo Lima, né? Sim, Gustavo é gente finíssima. Viajei com ele, né? Compartilhei muitos momentos com ele. Hoje o homem está muito ocupado. Você viajou tatuando. Viajei, tatuando nele. Como compartilhei foi isso? muito, ia muito pra casa dele, né? O Gustavo é nota 1000, né? Você tatuava ele no avião, é? Não, normalmente a gente ia. Eu ia com ele, normalmente a gente ia para um hotel, no hotel montava o material e tatuava. Não chegava a tatuar no avião não, porque normalmente não dava tempo de montar o material. Mas, na verdade, o meu rolê com os artistas começou no Matheus, o Jorge Matheus, que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Que é outro cara excepcional. É excepcional. Humilde, gente excepcional, boa. Excepcional. Tatuei ele muito, fiz muitas tatuagens nele. Inclusive, uma das coisas mais legais que já me aconteceu até hoje com um cliente foi com ele. Porque naquela época não tinha os jogadores, a galera do meio artístico não tinha tatuagem. Ninguém tinha coragem de fazer uma tatuagem à mostra, principalmente no sertanejo. Então, o Matheus, ele foi um cara que ele abriu um caminho muito grande dentro disso. Por quê? Eu já tinha feito as costas dele, já tinha feito a perna, ele tem uma guitarra, uma Fender na perna, que eu tatuei com as raízes saindo do pé, como se a música realmente... Né? O Matheus tem as costas todas? O Matheus tem uma mandala gigante nas costas, eu fechei um braço dele no Oriental na época. Daí na época o Matheus chegou, né, querendo tatuar o braço. Aí eu falei, sério, irmão, você cantou sertanejo, você vai fazer o braço? Ele falou, olha, eu quero fazer exatamente para me imprimir uma identidade diferente, para as pessoas perceberem que eu não sou só cantor sertanejo, porque é uma coisa mais ampla, porque ele é muito musical, né? Eles sempre foram um divisor de águas. Ele é foda, né? Ele é muito brabo, de verdade. E aí, aconteceu uma coisa muito legal, porque quando eu comecei a fechar o braço dele, a recepção da minha loja estava cheia, né? E aí ele saiu na recepção e falou, Robinho, quanto você vai me cobrar? Eu falei para ele, Matheus, eu não sei nem quanto que eu te cobro, porque essa tatuagem vai ter uma repercussão tão grande. Na época, né, ele ia ser o primeiro artista entre a galera toda que ia aparecer com a tatuagem realmente exposta no braço. Então aquilo ali eu entendi o quão marcante era aquele momento para mim, profissionalmente. E aí falei para ele, né, falei, não sei nem quanto que eu te cobro, cara, aí minha recepção cheia. Aí ele falou, olha, Robinho, eu vim aqui para tatuar com você, não é porque eu sou seu amigo nem nada, eu vim porque você é um grande profissional, então cobra pelo seu trabalho normal, assim como eu cobro pelo meu, ganho pela minha arte, você tem que ganhar pela sua. Uma das coisas mais marcantes assim, que eu já escutei de um artista, na verdade, para mim. Eu era muito menino ainda. Demonstra a humildade que eu disse que ele tem. É, muito fera. Aí depois, quando a gente já viu o Gustavo Lima, aí tatuei, aí foi tatuando todo mundo, né? A galera do sertanejo, aí tatuei todo mundo. Todo mundo? Todo mundo, tatuei. Muita gente, né, nesse meio. Tatuei o Cauã, do Matheus Cauã, Humberto e Ronaldo, o Rodolfo, Zé Ricardo e Thiago Brava, Gabriel Gava, Lucas Luco. Aí foi tatuando. Vem cá, aí a gente já entra então na música, que é só outra paixão. Inclusive hoje você está bem empolgado nesse meio da música. Como começou essa paixão pela música? Como a minha tatuagem sempre foi tatuagens muito longas, e eu sempre tive uma experiência muito grande com a música sempre foi o combustível na minha tatuagem. Então eu sempre tatuei muitas horas escutando música. Eu acho que eu tenho uma música para cada momento meu de trabalho. Eu tenho uma música para cada momento meu de trabalho. Eu acho que o momento que eu preciso estar mais no gás, eu vou escutar um blues, eu vou escutar um rock. E aí tem música para tudo, né? Às vezes eu escuto um eletrônico, depois de muitas horas tatuando, vou e coloco um eletrônico, um jeepzinho para escutar. Então a música para mim ela sempre teve enraizada, né? Gosto de vários estilos de música. Com o passar dos anos, eu comecei a empresariar alguns artistas, fiz um trabalho com eles longo, aí cantei também, gravei algumas coisas, e aí depois deu uma esfriada por conta do trabalho meu na tatuagem, eu fiquei com muito medo de perder meu foco, na verdade. E aí de um tempo pra cá, de alguns anos pra cá, de uns 3 anos pra cá, eu comecei a cantar de novo, comecei a praticar canto, mesmo mais individual, mais sozinhos, não estava com banda nem nada, mas comecei a praticar mais. E aí montei um projeto, gravei esse projeto, estou lançando agora a última música dele,
E agora eu entrei de parceria em uma sociedade de uma empresa de música, voltada para a música. Chama SM Hits, que conta com o Everton Matos, que é um cara, um grande mestre da composição, né? Jonathan, meu sócio lá de BH, que é um cara dos streams, que trabalha hoje dentro das plataformas musicais. E com isso, hoje o meu espaço onde eu trabalho com a tatuagem, aí, como eu já sempre tive um estúdio de música, que você chegou a conhecer também, hoje a gente recebe artistas, temos produtores, temos videomakers, tudo. Hoje a gente oferece um trabalho completo para os artistas, né? Desde a produção da música, produção de audiovisual e também um acompanhamento artístico e posicionamento dentro das redes sociais. Inclusive, como subir as músicas para as plataformas digitais da maneira correta, né? Estamos trabalhando, né? Um processo que ele é novo, né? Tem 6, 7 meses que essa empresa começou, mas já estamos conseguindo a ter resultados. Está vindo artistas muito especiais para trabalhar com a gente. E o meu projeto musical, né? Eu terminando agora de lançar esse projeto, eu estou vindo com várias músicas muito legais, eu estou tendo uma aceitação muito legal com o meu público, os amigos têm curtido muito, está muito legal, só gratidão. Estamos indo, sabe? E a música é o futuro, hein? É a levada que eu acho legal, do tipo da música. É tipo um reggae? É um reggae, é uma mistura, né? É uma mistura. Mas é tão bom, né, ter essa oportunidade de tá na música, porque eu tenho uma referência muito forte dos sons que a gente escutou da nossa geração, né? A nossa música sempre foi muito forte. Não desmerecendo a música de hoje, né? Mas a música ela caminhou para muitos lugares. Hoje tem uma oportunidade de cantar músicas que levam positividade, uma música inteligente, uma música que fala diretamente com as pessoas sobre tudo, sobre a vida. Onde a letra traz uma história, na verdade. Traz uma né? história, um conteúdo. Você lembra que eu te falei até mesmo de cantores, né? Que não falam nada nas letras. Exatamente. Você não tem um tem sentido Você na tem um letra. ritmo, mas você não tem uma música, né? Isso. Você tem um ritmo, mas você não tem uma letra. Que é o chiclete, É. né? É o tal ritmo que pega o chiclete, às vezes até bomba, né? Pega internet como dancinhas e tal, mas você não tem sentido. Para mim, na verdade, estou dizendo a minha opinião. Né? Essa não é a opinião da equipe nem de ninguém aqui do De Frente, mas é a minha opinião. Acho que você concorda também, porque a sua música, ela realmente traz, né? Traz um pensamento diferente. Vem cá, dá uma palhinha pra gente. Tem uma que você vai lançar agora, não é? Segunda-feira, é isso o nome? Vou lançar ela. Ela fala bem assim, ó. Primeira mão pra gente, dá uma palhinha. Deixa eu ver Baiano, prepara o áudio aí, tá? Calibra o áudio que o Robinho, né? Além de um dos maiores tatuadores do mundo, é cantor e canta pra caramba. Fala exclusiva aqui. Deixa eu pensar aqui qual que é a parte da música mais legal que eu vou cantar. Só um minutinho. Aquela que te toca mesmo, de verdade. E você tem várias letras autorais, não? Perdi a noção, o tempo voou, não volta atrás o que passou. Erros e acertos não tem recomeço, pra frente em frente, seguindo o flow. Seja leve, releve e traga paz e considere. Empatia pra viver, não julgar, se coloca no lugar. Todo mundo tem momentos, memórias, traumas, derrotas, consequências vividas, várias histórias. Licença é minha família, meus irmãos, meus aliados. Licença pra chegar, respeito pra ser respeitado. Estende minha mão, pois também fui ajudado. Voyage sem coração, me serviu de aprendizado. Refúgio no sonho, só onda boa pra contar. Energia recarrega, pé na areia em frente ao mar. Queda de uma cachoeira, água pra lavar, a alma traz calma. Nada falta gratidão a desfrutar. Ó, e aí? Hã? Aprovados? Que é isso, hein? O homem é pau pra toda obra, meu amigo. Vamos Tudo que que faz bem. Você vê o projeto novo aí, né? Realmente, é claro, né? Com um estúdio fantástico também que você montou lá. Na casa dele, além do estúdio de tatu, ele montou um baita do estúdio aí, né? Onde ele faz os seus projetos musicais acontecerem. E é claro, né? Sempre empreendendo também
né? E pegando aí novos talentos, né? Apostando em novos talentos. Eu acho, que é o que pouca gente faz, né? Hoje acho, é difícil, né? até aproveitando aqui o momento, hoje a SM Hits é exatamente isso. É uma empresa que a gente está abrindo para vários estilos musicais. A gente não está limitado em um estilo musical. Então, estamos abrindo portas, né, para muitas pessoas que não tinham as condições hoje de estar dentro de um estúdio de produção, de ter assinado com a gravadora, com isso, com aquele outro recurso. Hoje, a SM Hits está oferecendo espaço para artistas apresentarem suas músicas, tanto para composição. Se o artista tem talento, hoje a gente tem a capacidade de dar um apoio para essa pessoa, através de clipe, através de subir para plataformas digitais. Né? Exatamente, dá uma oportunidade, né? E para quem tem talento e procurar nós vamos estar de porta aberta sempre. SM Hits. Né? E é fácil, viu? Quem quiser entrar em contato, pode entrar direto no Insta do Robinho, né? O Robinho Tatu lá, você encontra ele. Você aí que está assistindo a gente, não só na TV Sucesso, a Band de Goiás, mas você que assiste a gente pela internet, em rede mundial, né? O mundo inteiro que assiste aí também o nosso programa. Vem cá, só para terminar, uma perguntinha que eu não fiz ainda sobre tatuagem, voltando à tatuagem. Qual foi a tatuagem mais estranha ou o local mais estranho que você já fez? Já fez alguma tatuagem íntima já? Interessante, hein? Eu tenho uma história, tem duas histórias, tem uma história muito boa. Eu tatuava em Brasília na época, e aí marcou um horário para tatuar comigo, um cara, né? O cara chegou e ele pediu para eu tatuar o símbolo do Banco do Brasil nele, no braço dele. Eu olhei e falei, gente, o símbolo do Banco do Brasil, como assim, né? Aí perguntei para ele, né? Falei, irmão, mas o símbolo do Banco do Brasil, como assim, né? Ele falou, não, irmão, eu trabalho lá e nunca vou sair de lá. Eu falei, sério? Tatuou o símbolo do Banco do Brasil no braço. Ele achou ruim ainda de eu ter perguntado por quê. Do Banco do Brasil. Ele achou ruim de eu ter perguntado por quê. Com certeza é concursado, né? Tá certo. Tatuagem íntima você nunca fez? Ah, fiz algumas, hein? Fiz algumas que não foi muito legal também não, hein? O Jairo tá querendo fazer uma tatuagem. Teve um cara que me procurou que ele tinha umas cicatrizes na bunda e ele queria que eu fizesse umas formigas na bunda dele para tampar essa cicatriz. E não foi nada fácil, hein? Você fez as formiguinhas para tampar? Não queria contar essa história mas não podia jamais. Fazer um zíper, não era melhor? Não, ele queria umas formigas. O corte ficava bem no meio da bunda. Você achava doce, né? E o formigueiro, pra onde ia, rapaz? Ai. Ai, meu Deus. Qual que é a tatu que você não faria? Não acredito que eu contei essa história aqui, hein? Qual que é a tatu que você não faria? Olha, porque eu não faria é muito difícil, né? Porque é muito complexo, né? Acho que quando a pessoa te procura... É como uma pessoa quando te procura para arrumar uma tatuagem. Antigamente tinha muito disso. O cara chegava com uma tatuagem mal feita no tatuador, o tatuador ficava praticamente humilhando o cliente. Não, mas esse cara era ruim, hein? Não, mas que bosta que o cara fez em você. Eu entendi isso muito lá atrás, cara. Quando a pessoa te procura porque ela já tem um problema com a tatuagem dela que não tá legal, ela já está te procurando porque ela acredita que você é a esperança dela para estar resolvendo esse problema. Então eu procuro tratar isso da forma mais carinhosa, sem criticar ninguém, que eu acho que cada um no seu cada qual, né? Eu acho que a gente não precisa desmerecer o trabalho de ninguém para nos engrandecer, jamais. Então... O que você falaria hoje para o Robinho no futuro? No futuro? Meu Robinho no futuro. Fui longe, não fui? Futuro. Projetos? Os projetos futuros são muito maravilhosos, né? Eu acho vi que o no seu futuro, sonho aí na música, hein? Eu acho que o meu futuro, com certeza, está mais relacionado à música. Sempre vou estar com a tatuagem, né? Porque eu tenho um amor muito grande, mas eu estou trabalhando com a tatuagem desde 13 anos de idade, né? Vou fazer 44 anos. Então, comecei profissionalmente aos 15 anos. Hoje eu estou me descobrindo de uma forma muito especial em outras funções, como na comunicação, de trabalhar com mais pessoas, de conseguir unir pessoas. Porque hoje na música a gente precisa entender, assim, na tatuagem, eu trabalhei com a tatuagem muitos anos, mas eu não consegui criar algo coletivo com os meus profissionais, exatamente porque quando o profissional destacava, ele ia embora.
E eu adoro vários tatuadores que trabalhou comigo, mas hoje dentro da música você tem um compromisso, né? O profissional que chega hoje na música para trabalhar com a gente tem um contrato, a gente tem um trabalho a longo prazo a ser feito para gerir a carreira do artista, né? E não fazer um artista de uma música, mas ter a oportunidade realmente de criar um plano de carreira, né, com o artista, de fazer algo realmente coletivo, né? Na tatuagem, a evolução dela é muito individual, na música é tudo coletivo. Então, eu acho que o que eu mais sinto falta e que eu não consegui fazer na tatuagem foi algo coletivo, né? O meu profissional sempre andou sozinho, porque eu sempre tive a minha própria evolução, cada profissional está evoluindo dentro do seu tempo. O melhor é o que dedica mais, não tem conversa, né? O profissional precisa estudar, e a tatuagem, todo tanto que você estuda é pouco. Todo tanto que você sabe é pouco, porque ela está sempre modernizando, né? Depois que vê os desenhos de inteligência artificial, o nível do desenho ele triplicou. Então, o artista tem que estar sempre evoluindo. Isso é muito maravilhoso, porque eu continuo estudando da mesma forma. Não é porque hoje eu atendo menos que eu estudo menos. Continuo estudando da mesma forma, continuo investindo em materiais novos, continuo descobrindo materiais novos para aplicar melhor o meu trabalho. Só que dentro da música, você ter a oportunidade de criar algo coletivo é muito legal. Você investe em você mesmo. Mas eu adoro essa parte também de trabalhar com pessoas. Não só ali o individual. Dentro do meu trabalho hoje na tatuagem, eu tenho a oportunidade de trocar tanta ideia com os clientes, desenvolver, né? Eu estudei muito pouco na minha vida na escola. E tudo que eu sei foi através dos meus clientes, através da tatuagem. Toda a minha comunicação, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu aprendi foi através das pessoas. Então hoje, né, eu tendo a oportunidade também de usar, né, de usar o que eu aprendi ao longo dos anos hoje, me comunicando com outras pessoas de outros ramos e me comunicando bem, eu me descubro de uma forma muito maravilhosa. E a música é comunicação, né? Então, na medida que o meu som estiver evoluindo, eu tenho a oportunidade também de desenvolver mais esse lado, de trocar uma ideia, de ser uma pessoa do bem, massa, né? Isso é legal, de influenciar da melhor forma, né? Hoje os influencers estão meio estranhos, né? A gente precisa influenciar melhor as pessoas de uma maneira mais correta, né? Com um pouco mais de carinho pelas pessoas, imprimir mais amor, né? Tá faltando isso. Isso é o que você tem de sobra, né? Um grande profissional na tatu, tenho certeza que vai arrebentar aí na música também. É um cara de grande coração. Obrigado, viu, Robinho? Obrigado mesmo por compartilhar um pouco da sua história com a gente aí, tá? Trazer também um pouco da sua experiência. Tamo junto. Eu posso... deixo aqui meu agradecimento pela oportunidade. Sou seu admirador como pessoa, como profissional e, para mim, muito lisonjeado e muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com você. Tamo junto sempre, meu irmão. A honra é toda minha. Valeu, Robinho. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Esse foi mais um De Frente, comigo, Vicente da Atena e Robinho, tá? Até a semana que vem. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. De Frente.